Hoje no Jornal Filosófico falaremos sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado o pai da filosofia. Nasceu em 624 a.C. em Mileto. Para entendermos melhor, teremos agora a entrevista com Tales de Mileto. Fazendo uma entrevista com Tales de Mileto. Farei algumas perguntas para entendermos melhor sua importância na filosofia. Tales, qual é a sua principal teoria e qual a sua importância para a filosofia? Minha principal teoria é que a água é a base do cosmos e o seu valor é inestimável para a nossa filosofia de hoje. Ok. Apesar desses feitos, foi considerado um entre os 7 sábios na Grécia por algum outro motivo? Sim, o meu valor também foi na política, onde nós se reunimos para fazer um acordo que todas as cidades virassem cidades e estados, para que se houvesse algum eventual ataque, a gente conseguisse defender a nossa cidade e não ser pego pelos outros. Ok. Para a filosofia, sua grande realização foi a tentativa de explicar o mundo de uma forma racional? Sim, pela água. Ok. Não é estranho que você tenha pensado ser a água o elemento que deu origem a todas as coisas e o elemento sobre a qual a Terra está colocada? Não, pois na nossa época de hoje em dia aqui, toda a matéria que a gente conhece é feita de água. Então, para mim, o eixo da Terra totalmente ele tem a ver com a nossa água, sim. Ok. No Egito, o que aprendeu? Então, na minha viagem para o Egito, eu aprendi a geometria e na Babilônia eu conheci as tabelas e um instrumento astronômico. Ok. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos do mundo. Sabemos que Tales nasceu e viveu em Mileto, que hoje se localiza na costa da atual Turquia. Sabemos também que ele nasceu por volta de 624 a.C. e que faleceu aproximadamente em 548 a.C., mas ainda assim, muito pouco se sabe sobre ele. Nenhum de seus textos sobreviveu, se é que ele deixou algum. No entanto, existem referências dele em filósofos como Aristóteles e Diógenes Laércio. Em uma visita ao Egito, Tales teria aprendido a geometria, além de ter sido professor na escola de Mileto. A partir da observação e da dedução, Tales percebeu que um bom plantio auxiliado de condições específicas do tempo, e não súplicas aos deuses, levava uma boa colheita, que por consequência, ocasionava bons lucros. No passado, as civilizações se valiam da religião para explicar os fenômenos do mundo ao seu redor. Tales foi um dos primeiros filósofos a tentar encontrar explicações naturais e racionais para os fatos mundanos. Apesar de nada ter sobrevivido de seus textos, sabemos que tinha grande domínio de geometria e da astronomia. Atribui-se a Tales a primeira previsão entre os gregos de um eclipse total do Sol, ocorrido em 585 a.C. Tales passou boa parte da sua vida se questionando sobre qual era a matéria-prima básica do cosmos. Ele se baseava no monismo, a teoria de que tudo no universo poderia ser reduzido e era originário de uma única substância primordial. Tales foi o primeiro a propor isso dentro da filosofia ocidental e ponderou que essa matéria deveria responder os seguintes aspectos. Deveria ser algo a partir do qual tudo pudesse ser formado. Deveria ser algo que fosse essencial à vida e deveria ser capaz de movimento e, portanto, passível de mudança. A partir desses conceitos, Tales concluiu que tudo no universo era composto de água. Ele disse que toda matéria, independente da sua forma, deve ter sido água em algum estágio da sua formação. Ele constatou que a água é necessária para sustentar todas as formas de vida, e que ela se move e se modifica, assumindo diversas formas. E do perfeito ciclo do seu movimento, vapor, chuva, rio e mar, nascem as diversas formas de vida vegetal e animal. E a cosmologia de Tales pode ser resumida na seguinte proposição: a água é a causa material de todas as coisas.